A verdade mais dolorosa, aquela que ninguém quer encarar de frente, é que a maioria das pessoas não vive. Apenas reage. Não decide. Apenas responde ao barulho, à rotina, à pressão, às expectativas dos outros. Respiram, se movem, cumprem papéis, mas não despertam. Passam anos, até décadas, acreditando que estão vivendo, quando na verdade estão apenas obedecendo a um roteiro que nunca escreveram. E o mais trágico é que acabam se convencendo de que essa vida automática é o normal. Nunca se perguntam se poderiam ver o mundo com outros olhos, se poderiam usar a própria mente para algo mais profundo do que apenas sobreviver ao dia. Vivem adormecidas, acreditando que estão despertas, e a vida escorre por entre os dedos sem que descubram seu verdadeiro sentido. E talvez, embora doa admitir, isso também aconteça com você. Porque ninguém te explicou a vida de forma honesta. Ninguém te ensinou a pensar por si mesmo, a enxergar além da aparência, a questionar as regras, a observar como sua mente funciona. Ninguém te disse que a vida não se entende olhando para fora, e sim para dentro. Que o mais importante não é o que te acontece, mas a interpretação que você cria. Que sua mente pode te libertar, mas também pode te aprisionar. Que o que você chama de realidade é apenas uma narrativa não examinada que você repete desde a infância. Ninguém te ensinou o essencial. Despertar é uma decisão. E a cada dia em que você não a toma, continua preso em um mundo que não escolheu. Eu te prometo uma coisa. Este episódio não é motivação barata. Não estou aqui para te dizer o que você quer ouvir, mas o que nunca te disseram. A vida, quando observada com consciência, não é um mistério. É uma estrutura, um padrão, uma rede de causas e efeitos que você pode observar, compreender e usar a seu favor. Mas para isso, é preciso uma coisa: abrir os olhos. Não para o grandioso, mas para o pequeno, aquilo que revela tudo quando você aprende a ver. Os pensamentos que te controlam, as emoções que te arrastam, as expectativas que te frustram, as decisões que você toma sem saber por quê. Abrir os olhos é deixar de ser um personagem e se tornar o autor. Deixa eu te fazer uma pergunta desconfortável, mas necessária. Quando foi a última vez que você pensou algo que fosse realmente seu? Não o que sua família te disse. Não o que você viu nas redes. Não o que o mundo repete há séculos. Algo verdadeiramente seu. A maioria das pessoas nunca faz essa distinção. Confunde pensamento com repetição. Confunde hábito mental com identidade. Confunde o que aprendeu com o que é verdade. E assim, perdem a vida inteira vivendo sob códigos que jamais escolheram. Huxley dizia sem suavidade: as pessoas não querem liberdade, querem conforto. E o conforto mental é o mais perigoso de todos, porque te faz acreditar que entende algo quando nem sequer olhou para isso. Este episódio é um convite, mas também um alerta. Se decidir continuar, vai entender a vida de um modo que talvez não permita mais voltar atrás. Porque quando você vê a verdade, quando vê o que realmente é e o que realmente faz com sua mente, não dá mais para viver do mesmo jeito. Você começa a perceber a armadilha do conforto. Começa a notar como sua mente tenta te proteger daquilo que te faria crescer. Começa a entender que a vida não te limita. É você que se limita, interpretando tudo a partir do medo ou do hábito. Começa a aceitar que a vida não é complicada, é você que a complica com expectativas irreais, pensamentos repetitivos e interpretações distorcidas. Se continuar ouvindo, verá a vida como nunca te mostraram. Verá que o que você chama de realidade é uma construção mental. Verá que o sofrimento nasce mais da resistência do que do fato. Verá que liberdade não é fazer o que quer, mas deixar de ser escravo do que teme. Verá que a dor não é castigo, mas mensagem. Verá que o silêncio é mais profundo do que qualquer resposta. Verá que o presente é o único lugar onde a vida realmente existe e que todo o resto é ilusão. Verá que a mente, quando você não a conhece, pode te destruir. Mas quando a compreende, se torna sua ferramenta mais poderosa. Este episódio não quer te agradar. Quer te despertar. Quer colocar em dúvida tudo o que você sempre acreditou.
quer te incomodar o suficiente para que algo em você se quebre e algo novo nasça. Porque a vida não muda quando o mundo muda. Muda quando você muda a forma de ver. Ló. E ninguém te contou isso porque a sociedade não foi feita para que você pense, mas para que continue funcionando, para que consuma, obedeça, repita. Mas você está aqui porque algo dentro de você já não quer continuar dormindo. Algo dentro de você quer entender, quer ver, quer despertar. Então, abra os olhos. Literalmente. Porque o que vem agora não é um manual, não é um guia. Não, é uma receita. São as 12 lições que deveriam ter te ensinado antes de qualquer outra coisa. As 12 verdades que revelam como a vida realmente funciona, quando você tem coragem de ver, lá sem filtros. As 12 rachaduras por onde a luz entra quando a mente para de te repetir as mesmas histórias de sempre. Se estiver pronto, vamos começar. Porque a vida nunca mais é a mesma depois que você aprende a ver, lá com consciência. Antes de começar, quero que declare seu compromisso deixando nos comentários. A partir de hoje, não permito que minha mente me controle sem questioná-la. Essa frase será seu lembrete de que você está aqui para despertar, não para continuar vivendo no piloto automático. Este é o momento de provar a si mesmo que você merece clareza, consciência e domínio interior. Sem mais demora, vamos começar. Primeira lição estoica. A consciência desperta o conforto como armadilha. A maioria das pessoas chama de vida tranquila aquilo que, na verdade, é uma vida anestesiada. Acreditam que estar confortáveis é estar bem, que evitar o esforço é sinal de inteligência, que fugir da dor é sinônimo de equilíbrio. Mas se você olhar com uma honestidade brutal, vai perceber algo inquietante. O conforto prolongado não é paz, é enfraquecimento. É o espaço invisível onde morrem a vontade, a clareza e a força interior. Huxley advertiu com frieza. O conforto sem profundidade leva à insignificância. E os estoicos já haviam descrito esse mesmo fenômeno séculos antes. Quando você não questiona sua vida, sua mente se torna o palco perfeito, onde suas paixões governam sem resistência. O conforto é sedutor justamente porque não exige nada de você. Não pede reflexão, não exige coragem, não demanda crescimento. É um lugar macio, quente, familiar. Mas também é um lugar onde nada se desenvolve. Se nunca te ocorreu que o conforto é uma forma de adormecimento, basta observar como sua mente age quando não é desafiada. Ela se dispersa, se torna preguiçosa, evita decisões, se apega a desculpas, busca distrações fáceis, foge do silêncio, procrastina, fantasia com caminhos mais simples. A mente sem resistência se torna sua própria inimiga. Os estoicos ensinavam que a virtude nasce do enfrentamento do desconforto. Não porque a dor seja boa em si, mas porque a dificuldade revela o que o conforto esconde. Sua fraqueza, seus medos, seus desejos irracionais, suas dependências emocionais, suas prioridades inconscientes. A dor, quando observada com consciência, é um espelho. Um espelho incômodo, mas que diz a verdade. E é justamente por isso que tantos preferem viver sem se questionar. Porque têm medo de ver o que realmente são. Marco Aurélio dizia: a vida do homem é aquilo que seus pensamentos fazem dela. Mas os pensamentos não mudam quando tudo é fácil, mudam quando algo te obriga a observá-los. A consciência desperta quando você percebe que o conforto prolongado não é refúgio, e sim uma armadilha criada pela própria mente para impedir que você explore o que poderia te elevar. É uma gaiola dourada que se fecha por dentro. Pense nisso. As decisões que mais transformaram sua vida provavelmente nasceram em momentos de dor, não de calma. As verdades mais profundas que você descobriu surgiram em meio à crise, não em momentos agradáveis. Os vínculos que mais te marcaram se forjaram na vulnerabilidade, não na comodidade. E os maiores avanços do seu caráter não apareceram quando tudo estava bem, mas quando você teve que enfrentar o que te superava. Então, por que insistimos em ver o conforto como o ideal supremo da existência, se é justamente o estado onde menos crescemos? Huxley
Acreditava que o conforto intelectual é uma forma de cegueira voluntária. A pessoa confortável não quer ver além do óbvio. Não porque não possa, mas porque olhar mais fundo exigiria abrir mão de suas ilusões. O estoicismo concorda. Viver sem questionar é a forma mais sofisticada de escravidão. Porque quando você não observa sua mente, ela te domina. Quando não examina seus desejos, eles te governam. Quando não encara suas emoções, elas te arrastam. O conforto não é descanso, é obediência cega. Quem vive no conforto evita o desconforto não porque ele seja insuportável, mas porque o desconforto mostra tudo o que não quer admitir. Sua fragilidade, sua falta de disciplina, sua incapacidade de se sustentar, sua ausência de propósito. E então, para não encarar essas sombras, busca distrações. Redes sociais, comida, entretenimento, barulho, satura-se de estímulos para não ouvir o que a mente diria se houvesse silêncio. Mas a vida não se transforma no ruído. Transforma-se na calma que o ruído tenta esconder. Os estoicos nunca defenderam o sofrimento deliberado, mas defendiam o ato de enfrentar o inevitável sem fugir. Porque sabiam que a qualidade de uma mente se mede pela qualidade do que ela é capaz de suportar. Se você só consegue viver bem quando tudo é fácil, então não é livre, é dependente. O conforto se torna uma droga suave, imperceptível, que te faz acreditar que está bem enquanto te enfraquece lentamente. A pessoa acomodada perde tolerância à frustração, à crítica, à espera, ao silêncio, à solidão. Perde a capacidade de se sustentar diante da vida real. E o que acontece quando a vida inevitavelmente golpeia? Porque a vida golpeia. Golpeia com perdas, com mudanças, com decepções, com incertezas. A pessoa que viveu anestesiada, quando é empurrada para fora do conforto, se quebra. Sua mente colapsa porque nunca foi treinada. Suas emoções a arrastam porque nunca foram compreendidas. Sua vontade desaparece porque nunca foi exercitada. O conforto constrói uma mente frágil, e uma mente frágil sofre mesmo com o que não é doloroso em si, mas com a interpretação exagerada que cria. Já quem desperta para a consciência, quem entende que o conforto é uma armadilha, começa a ver a vida como um campo de treino. Não um campo de batalha, mas de crescimento. Não um lugar para fugir da dor, e sim para aprender com ela. Não um lugar para evitar desafios, e sim para descobrir quem você é através deles. O sábio se expõe ao desconforto de forma consciente para se tornar mais forte do que ele. E quando surge o sofrimento real, ele não desaba, ele se expande. O despertar da consciência começa no exato momento em que você decide parar de ver o conforto como aliado e passa a enxergá-lo pelo que ele realmente é. Uma barreira entre você e sua verdadeira capacidade. O desconforto, quando enfrentado com serenidade, não destrói, lapida. Revela, desperta. E não há despertar sem dor, porque despertar é justamente romper as ilusões com as quais sua mente te adormeceu. A vida vai te incomodar, queira ou não. A questão é, essa incomodidade vai te encontrar dormindo ou desperto? Porque quem dorme se quebra. Quem desperta se transforma. E a consciência, uma vez desperta, raramente volta a dormir. Segunda lição estoica. O pensamento crítico é o primeiro passo para a sabedoria. A maioria das pessoas não pensa, apenas repete. Adotam ideias herdadas, crenças socializadas, opiniões alheias, convicções emprestadas. Vivem dentro de estruturas mentais que nunca construíram, mas que defendem com o fervor de quem acredita possuir a verdade. O pensamento crítico é raro porque exige coragem, não coragem física, mas coragem intelectual. A de questionar até aquilo que te deu identidade. A de revisar o que acreditou por toda a vida. A de dizer, com humildade, mas sem medo: e se eu estiver errado? Huxley sabia. O mundo não teme pessoas fortes, teme pessoas que pensam. E os estoicos, séculos antes, já haviam entendido que a virtude não nasce da obediência, mas do exame constante de si mesmo. Pensar criticamente não significa desconfiar de tudo, nem negar por negar,
nem adotar uma postura cínica diante da existência. Significa olhar as coisas com clareza, sem a névoa emocional que distorce a realidade. Significa usar a razão como um farol para iluminar o que você sente, o que deseja, o que teme. Porque a mente humana, se não for observada, se engana com facilidade. O autoengano é, de fato, a forma mais comum de sofrimento. Sofremos pelo que imaginamos, não pelo que vemos. E apenas o pensamento crítico separa a imaginação do fato, a interpretação do acontecimento, a emoção da verdade. Huxley convidava as pessoas a pensarem por si mesmas em vez de seguirem a corrente, mas pensar por conta própria exige coragem, porque implica assumir a responsabilidade pela própria visão de mundo. Quando você adota ideias sem examiná-las, a responsabilidade é dos outros. Quando pensa por si, não pode mais culpar ninguém. Esse é o preço da liberdade intelectual. E também é a porta para a paz interior. Porque a mente que pensa com clareza deixa de se sentir vítima do mundo e começa a compreendê-lo de dentro para fora. Deixa de agir por impulso e passa a agir por convicção. Deixa de temer o desconhecido porque aprende a observar antes de reagir. Os estoicos ensinavam que a razão é a faculdade que distingue o ser humano dos animais. Não a razão como ferramenta para vencer debates, mas como instrumento de autodomínio. Para eles, uma vida sem reflexão era uma vida sem dono. E não exageravam. Se você não questiona suas crenças te governam. Se não examina seus pensamentos, eles te arrastam. Se não observa suas emoções, elas te manipulam. A sabedoria não começa quando você sabe muito, mas quando começa a perguntar: isso é realmente assim? Essa pergunta simples é uma dinamite que derruba castelos inteiros de ilusão. Pense um instante. Quantas vezes você defendeu algo que nunca havia analisado? Quantas vezes acreditou que algo era verdade só porque foi repetido muitas vezes? Quantas vezes teve medo de pensar diferente por receio de perder aceitação, aprovação ou identidade? É assim que vive a maioria. Não com liberdade intelectual, mas com medo intelectual. Medo de ter ideias próprias. Medo de contradizer o estabelecido. Medo de se confrontar com o grupo. Medo de questionar o que sempre foi dado como certo. O pensamento crítico implica atravessar esse medo para encontrar uma verdade mais profunda que o conforto do consenso. Huxley sabia que a sociedade não quer indivíduos que pensem, quer indivíduos que funcionem. A engrenagem social não precisa de mentes profundas, precisa de mentes obedientes. O sistema recompensa a conformidade. A escola recompensa a memorização, não a reflexão. As redes sociais recompensam a reação, não a análise. A cultura recompensa a repetição de frases bonitas, não a compreensão real. Por isso, pensar é um ato revolucionário mesmo em silêncio. Porque a verdadeira revolução começa quando você deixa de reagir e passa a escolher. Quando deixa de repetir o que ouve e começa a examinar. Quando deixa de acreditar por hábito e passa a compreender por observação. Os estoicos insistiam em distinguir entre o que se vê e o que se interpreta, entre o fato e o julgamento, entre o evento e a opinião. Essa distinção é a raiz do pensamento crítico. Não se trata de negar a emoção, mas de reconhecer-la sem permitir que distorça a realidade. O sábio sente, mas não se deixa arrastar. Observa a emoção como uma nuvem que passa pelo céu. Ele a vê, a reconhece, mas não a confunde com o próprio céu. Assim também deve ser observado o pensamento não como uma verdade absoluta, mas como uma hipótese que precisa ser testada antes de ser obedecida. O pensamento crítico não te torna frio, te torna livre. Permite sentir sem se tornar escravo do que sente. Permite ouvir sem adotar o que ouve. Permite ver sem absorver o que vê. Permite ter clareza mesmo em meio ao caos. O sábio não se deixa levar pela corrente emocional do momento. Ele para, observa, pergunta, filtra, escolhe. Esse processo interior é a essência da sabedoria. E é a base de uma vida bem vivida. Huxley e os estoicos compartilham uma verdade central.
A mente sem questionamento é uma mente facilmente manipulável. Pode ser manipulada pelo medo, pelo desejo, pela sociedade, pela cultura, pela história familiar, pelo passado, pela dopamina das redes sociais, pela necessidade de pertencer. A única forma de evitar esse destino é pensar. Pensar de verdade. Pensar sem pressa. Pensar sem medo. Pensar mesmo quando pensar dói. Porque pensar dói. Dói ver suas contradições. Dói admitir que estava errado. Dói reconhecer que viveu anos com ideias que não eram suas. Dói questionar a narrativa que te dava identidade. Mas essa dor é transformadora. É uma dor que limpa, não que destrói. É a dor do crescimento. É a dor que precede a liberdade. Quando você começa a pensar criticamente, começa a enxergar padrões onde antes havia apenas confusão. Começa a distinguir seus pensamentos daqueles que herdou. Começa a perceber como o medo distorce seu julgamento. Começa a ouvir a voz da sua razão com mais clareza do que o ruído do mundo. Começa a construir uma visão própria. E essa visão te dá algo que ninguém pode tirar: discernimento. Sem discernimento, você é vulnerável. Com discernimento, é invencível. O pensamento crítico é o primeiro passo para a sabedoria porque te entrega a chave da própria mente. E quem domina a própria mente, domina a própria vida. Terceira lição, estoica. O sentido não se encontra fora, ele é descoberto dentro. Há uma mentira silenciosa, persistente e devastadora que se transmite de geração em geração. A ideia de que o sentido da sua vida está lá fora, no que você faz, no que conquista, no que possui, em como é visto, em quem te ama, em quanto ganha, em quanta aprovação recebe. Essa mentira se instala tão cedo que quase ninguém a questiona. Todos correm para fora em busca de algo que só pode ser encontrado dentro. E quanto mais correm, mais vazios se sentem. Quanto mais acumulam, mais insatisfeitos estão. Quanto mais buscam, mais distantes ficam daquilo que realmente procuram. Huxley observou isso com clareza inquietante. A maioria das pessoas vive em uma dissociação constante entre o que busca e o que realmente precisa. Os estoicos, milhares de anos antes, já haviam advertido: o ser humano se perde quando acredita que a plenitude depende do mundo exterior. A verdade que quase ninguém quer aceitar é esta: nada externo pode te dar sentido, porque nada externo te pertence de verdade. Tudo o que está fora é emprestado. Hoje você tem, amanhã não. Hoje te aplaudem, amanhã te esquecem. Hoje te amam, amanhã te ignoram. Hoje você tem sucesso, amanhã algo muda. Construir a vida sobre o externo é como construir uma casa sobre a areia. Basta um movimento para que tudo desabe. Essa fragilidade emocional é consequência direta de viver voltado para fora. O sentido só nasce quando você vira o olhar para dentro, quando para de procurar significado na superfície do mundo e começa a explorar a profundidade da própria mente. Os estoicos diziam que a paz não está nas circunstâncias, mas na interpretação. Não está na vida em si, mas no que você faz com ela. E isso não é consolo barato, é uma afirmação filosófica poderosa. A realidade não tem sentido por si mesma. É você quem o atribui. Uma pessoa pode ter tudo e se sentir perdida. Outra pode ter pouco e se sentir plena. Não é a situação que define a vida, é a consciência que a interpreta. Huxley expressou isso como um fato psicológico. O que experimentamos não é o mundo, mas o modo como o percebemos. E é esse modo de perceber que define a sua existência. Mas há um obstáculo imenso para descobrir o sentido interior: o ruído mental. A mente, quando não é treinada, se dispersa em expectativas, comparações, desejos alheios, inseguranças, narrativas culturais, ilusões superficiais. É um teatro onde cada pensamento desempenha um papel. E você, sem perceber, se identifica com o personagem que está em cena. Viver voltado para fora é viver preso a esse teatro. É acreditar que o eu é o que faz, o que mostra, o que os outros veem. É esquecer que o essencial não depende de plateia. Huxley
Acreditava que a busca externa, sem um fundamento interno, é vazia porque a maioria nem sabe o que está buscando. Confunde prazer com sentido, estímulo com propósito, ocupação com significado, e os estoicos concordavam. O ser humano se angustia não porque a vida carece de sentido, mas porque o procura onde ele não está. Marco Aurélio resumiu isso em uma frase que deveria ser tatuada na mente. A vida é opinião, e se sua opinião sobre si mesmo está baseada no que é externo, jamais descobrirá o verdadeiro sentido da sua existência. O sentido aparece quando você começa a observar quem é sem adornos, sem conquistas, sem etiquetas, sem o enredo que construiu para se encaixar, sem o personagem que inventou para sobreviver. Quando se atreve a olhar o que sobra depois que tiram de você o que te dava identidade, a pergunta muda. Já não é o que eu preciso para me sentir completo, mas quem sou eu quando não preciso de nada? Essa pergunta destrói ilusões e abre portas. Te força a abandonar a ideia infantil de que precisa de algo para ser alguém. Te confronta com a ideia madura de que o sentido é um estado, não um resultado. Mas descobrir o sentido interno não é um ato intelectual, é um processo de desnudez. É preciso despir-se de narrativas, expectativas, condicionamentos e desejos que nem são seus. É preciso ficar só com a consciência, mesmo que isso incomode. É preciso ouvir o silêncio, mesmo que ele assuste. É preciso aceitar que, dentro de você, existe uma profundidade que não depende do barulho do mundo. O sentido surge quando você se torna capaz de habitar essa profundidade sem precisar escapar dela. Os estoicos ensinavam que a virtude é a base do sentido. Não virtude como moral rígida, mas como coerência interna. Que seus pensamentos estejam alinhados com seus valores, que suas decisões reflitam seu caráter, que sua forma de viver seja um espelho honesto da sua essência. Quando há coerência, há sentido. Quando há contradição, surge a angústia. A angústia existencial não é um mistério filosófico, é consequência de viver longe de si mesmo, de trair, dia após dia, o que você sabe que é, para perseguir o que acha que deveria ser. Huxley dizia: o homem não se conhece porque teme o que descobriria. E tinha razão. Descobrir o verdadeiro sentido implica encarar suas sombras. Implica admitir que suas decisões foram guiadas, muitas vezes, pelo medo e não pela convicção. Implica perceber que o vazio que sente não é falta de algo externo, mas de conexão interna. Mas esse mesmo vazio é a porta, é o chamado, é a evidência de que você está pronto para mergulhar mais fundo. Se não sentisse o vazio, nunca buscaria o sentido real. E aqui está a mais profunda das paradoxos. Quando você busca sentido fora, se perde. Quando busca dentro, o encontra fora também. Porque a vida exterior muda quando a interior se organiza. O que antes parecia insuportável, torna-se suportável. O que antes te atraía pela superficialidade, perde o brilho. O que antes te feria, já não te atinge. E o que antes não via, se revela. A realidade exterior se torna reflexo da sua clareza interna. Por isso, os estoicos insistiam: o domínio interior é a base de qualquer domínio exterior. A vida não vai te dar sentido. As pessoas não vão te dar sentido. O sucesso não vai te dar sentido. A aprovação não vai te dar sentido. O que é externo pode acompanhar, inspirar, ampliar, mas nunca preencher. O sentido é um trabalho interno, silencioso, profundo. Um diálogo consigo mesmo que ninguém pode travar por você. E quando o encontra, não precisa contar a ninguém, ele se revela na sua maneira de estar no mundo. O sentido não se encontra fora. Ele é descoberto dentro. E quando o descobre, tudo muda. Não porque o mundo muda, mas porque, finalmente, você aprendeu a vê-lo. Quarta lição estoica. A dor e a adversidade revelam o que o conforto esconde. A maioria foge da dor como se fosse uma ameaça absoluta, um inimigo do qual é preciso se proteger a qualquer custo. Mas essa reação automática, quase instintiva, é justamente o que mantém tantas pessoas presas na superficialidade emocional.
Se você observar bem, vai perceber que a dor não destrói por si só, o que ela destrói é a resistência, a negação, a ilusão de que a vida deveria ser fácil. Huxley entendeu isso. O desafio não é um castigo, é uma revelação. Os estoicos diziam a mesma coisa com outras palavras, mas com a mesma essência. O sofrimento, quando encarado de frente, ilumina os cantos do seu caráter que o conforto jamais poderia revelar. A dor é incômoda porque obriga a olhar para o que normalmente você evita. Ela te deixa sem defesas, sem máscaras, sem as narrativas que usa para justificar suas escolhas. Mostra o que realmente importa, não o que você diz que importa. Revela seus medos mais profundos, seus desejos mais ocultos, seus apegos mais intensos. E, acima de tudo, mostra algo que o conforto se encarrega de esconder: sua capacidade. Porque você não sabe quanto pode suportar até que a vida te obriga a suportar. Não sabe o quanto é forte até que a vida exige força. E não sabe quem realmente é até atravessar momentos que colocam tudo em dúvida. Huxley dizia que a mente desperta quando a realidade rompe a fantasia. E é exatamente isso que a adversidade faz. Ela quebra as histórias que você contava a si mesmo para se sentir seguro. Quebra as explicações confortáveis com que justificava suas escolhas. Rompe as ilusões com que evitava o trabalho interior. A dor é honesta. Não mente. Não disfarça. Não mascara. Mostra as rachaduras da sua vida com uma clareza que incomoda, mas também liberta. Porque você não pode mudar o que não vê. E a dor, quando aceita, ilumina. Os estoicos nunca buscaram o sofrimento, mas também não o rejeitaram. Eles o viam como um instrutor severo, porém justo. Epicteto dizia que a prova revela se o seu treinamento é verdadeiro. Ser forte quando tudo é fácil não diz nada sobre você. Ser forte quando tudo te ultrapassa, isso sim é o verdadeiro testemunho do caráter. Para o estoico, a adversidade não é tragédia, é oportunidade de transformação. Não no sentido romântico de que tudo acontece por um motivo, mas no sentido mais profundo de que tudo o que te fere tem o potencial de te lapidar se você atravessar com consciência. Pense em como a maioria reage à dor. Evita, anestesia, ignora, esconde, cria histórias para não encará-la. Mas a dor não desaparece porque você a esconde. Ela se esconde nos pensamentos, nos padrões, nas reações automáticas. Vira ruído mental, tensão crônica, medo disfarçado de prudência. Quando você não enfrenta a dor, é ela quem te governa. O conforto pode parecer um refúgio, mas é um refúgio que se transforma em prisão assim que a adversidade real aparece. Huxley via o auto-engano como a forma mais perigosa de escravidão. E o excesso de conforto é o auto-engano perfeito. Te faz acreditar que está bem, que nada precisa mudar, que pode viver sem olhar para dentro. Mas, quando a dor chega, essa ilusão se rompe. A dor te obriga a parar, a questionar, a revisar suas prioridades. Te obriga a perguntar o que realmente vale a pena. Te obriga a reconhecer que estava dormindo em áreas da sua vida que precisavam de atenção. Nesse sentido, a dor não é inimiga, é mensageira da verdade. Os estoicos sabiam que o que mais dói não é o fato em si, mas o julgamento que você faz sobre ele. A dor física é aguda. A dor interpretativa é infinita. A adversidade externa pode ser dura, mas a interna é devastadora quando não é observada. Por isso, Marco Aurélio repetia: tudo o que acontece é suportável ou transformável. Ele não negava a dureza da vida, afirmava a capacidade humana de ressignificar. Lá, a dor revela o seu poder quando você a enfrenta sem fugir de si mesmo. A adversidade também revela suas relações. Quando tudo vai bem, qualquer um pode estar ao seu lado. Quando a vida se torna difícil, poucos permanecem. A dor mostra quem está com você por conveniência e quem fica por convicção. Quem te compreende em silêncio e quem exige que você finja força. Quem sabe acolher sua fragilidade e quem só quer o seu sorriso. É na escuridão que você enxerga com clareza, não na luz artificial do conforto social. Mas a revelação
mais profunda da dor é interna. Ela mostra a verdade sobre quem você é. Mostra do que é feito. Mostra quais crenças te sustentam e quais te sabotam. Mostra se sua espiritualidade é autêntica ou apenas um adorno. Mostra se sua disciplina é real ou apenas um hábito conveniente. Mostra se sua calma é verdadeira ou apenas ausência de problemas. O conforto não revela nada. A dor revela tudo. Huxley insistia que, para despertar, o ser humano precisa atravessar a desconfortável experiência de questionar tudo. E os estoicos confirmavam: o desconforto bem observado é o terreno mais fértil da virtude, não porque o sofrimento seja nobre, mas porque a vida real inclui dor, perda, incerteza e mudança. Querer evitar luz é querer evitar a própria vida. A sabedoria consiste em viver de modo que nem o conforto te embote, nem a adversidade te destrua. Quando você se permite viver a dor sem resistir, sem dramatizar, sem transformá-la em história eterna, algo surpreendente acontece. Surge a clareza. Uma clareza que não vem do pensamento, mas da presença. A dor obriga o ego a baixar suas defesas, e nessa vulnerabilidade surge uma lucidez que nunca aparece nos momentos fáceis. A adversidade é uma ponte. Uma ponte para uma versão de si mesmo mais honesta, mais consciente, mais forte. E quando você consegue atravessá-la, entende uma verdade que transforma vidas. Não foi a dor que te definiu, foi a forma como escolheu enfrentá-la. O sábio não se orgulha de não sentir dor, se orgulha de não fugir dela. Porque quem foge da dor foge de si mesmo. E quem a atravessa com consciência descobre uma força que jamais imaginou possuir. A dor e a adversidade revelam o que o conforto esconde. E quando você descobre o que estava por baixo, não consegue mais voltar a dormir. Quinta lição estoica. A liberdade consiste em não depender dos estímulos externos. A maioria das pessoas se sente livre, mas não é. Não porque alguém as oprima de fora, mas porque entregaram sua paz a tudo o que não controlam. Vivem dependentes de estímulos, mensagens, aprovação, notificações, validação, elogios, distrações, compras, barulho, companhia. Sentem-se bem quando algo externo as provoca e se sentem mal quando esse algo desaparece. A sociedade moderna, como advertiu Huxley, não nos controla pela tirania, mas pelo entretenimento, pela distração e pela gratificação imediata. Mantém-nos ocupados para que nunca nos perguntemos se realmente somos donos da nossa vida. E os estoicos já haviam descoberto essa verdade essencial. Quem depende do externo para se sentir pleno está condenado à escravidão emocional. Huxley via esse fenômeno como uma forma de adormecimento coletivo. Pessoas que nunca desenvolvem autonomia interior porque sempre encontram um estímulo que as distrai do vazio. Uma mente que depende de estímulos é uma mente que não consegue estar consigo mesma. Uma mente inquieta que precisa de ruído para não ouvir o que há dentro. Uma mente que foge do silêncio porque o silêncio a confronta. E o que não é confrontado te domina. Os estoicos sabiam que a dependência emocional do externo é a raiz do sofrimento. Não porque o externo seja mau, mas porque é frágil. Tudo muda, tudo se move, tudo se perde. Depender do externo para sentir estabilidade é como tentar se sustentar sobre a água. Você pode flutuar por um tempo, mas não pode construir uma vida ali. Quem apoia o próprio bem-estar em coisas externas, pessoas, sucesso, imagem, reações alheias, está sempre a um pensamento de distância da angústia. E nessa volatilidade, nada permanece. Por isso, os estoicos buscavam o centro dentro de si mesmos. Porque o interno, quando é treinado, torna-se sólido. A liberdade interior começa quando você entende esta frase. Se algo externo pode alterar sua paz, você não é livre. Não importa se é uma crítica, uma rejeição, uma ausência, um comentário, um fracasso, uma emoção alheia ou um estímulo que não chegou. Se seu estado depende disso, você perdeu o controle. A sociedade atual é desenhada para que você perca esse controle todos os dias. Ela oferece estímulos ilimitados, imediatos,
constantes. Te torna viciado em dopamina fácil. Te acostuma a se sentir bem com o que não exige esforço. Uma reação, uma mensagem, uma compra, uma distração. Mas essa comodidade emocional é uma arma de dois gumes. Te faz sentir bem por alguns segundos, mas te enfraquece por dentro. Huxley descreveu esse modelo como uma forma de escravidão voluntária. Não é preciso oprimir o homem quando ele se torna dependente do prazer imediato. E os estoicos ensinaram o mesmo, sob outro ângulo. Liberdade não é fazer o que quer, é não ser escravo dos próprios impulsos. O sábio não rejeita o prazer, apenas não permite que o prazer o governe. Desfruta do externo, mas não depende dele. Usa-o, mas não o idolatra. Aprecia, mas não se apega. Pense por um momento em quantas vezes você deixou que algo externo arruinasse o seu dia. Uma frase, um gesto, uma mensagem que não chegou, um resultado que não saiu como esperava, um plano que desmoronou, uma opinião que te contrariou, um olhar que interpretou como rejeição, um comentário que tocou o seu ego, um imprevisto que não podia controlar. Tão frágil é a liberdade emocional da maioria. Tão fácil é perturbar sua tranquilidade. Os estoicos se treinavam mentalmente para não serem vulneráveis ao externo. Não porque fossem frios, mas porque queriam viver sem depender do acaso. Queriam ser donos do próprio temperamento, mesmo em circunstâncias desfavoráveis. Para Marco Aurélio, liberdade era a capacidade de dizer: isto não depende de mim, portanto não tem poder para me inquietar. Essa frase, quando se integra, torna-se um escudo. Um escudo que não te separa da vida, mas do caos emocional desnecessário. Huxley via o ser humano moderno preso na distração porque a distração evita a introspecção. E sem introspecção não há liberdade. Porque você não pode ser livre se não se conhece. Não pode ser livre se não sabe por que sente o que sente, por que reage como reage, por que busca tanto estímulo externo. A dependência emocional quase sempre nasce da incapacidade de estar consigo mesmo. Quem não conhece seu mundo interior busca fora um salva-vidas que não existe. O desafio não é eliminar o externo, mas deixar de precisar dele para se sentir completo. Isso exige um treinamento profundo. Aprender a desfrutar sem se apegar. Aprender a perder sem se destruir. Aprender a receber sem se tornar dependente. Aprender a viver sem precisar que o mundo confirme o seu valor. O sábio não foge do mundo, simplesmente não deixa que o mundo o governe. Para os estoicos, a liberdade era um ato de soberania interna. A capacidade de escolher sua resposta, independentemente do que aconteça fora. Você não pode escolher o que ocorre, mas pode escolher a sua postura. E nessa escolha está a verdadeira autonomia. Quando você alcança isso, quando seu temperamento deixa de ruir diante do que é externo, descobre uma força que te acompanhará aonde quer que vá. Mas essa lição tem uma profundidade ainda maior. Não se trata apenas de resistir aos estímulos externos, mas de reconhecer que parte de você precisa deles. Porque uma crítica dói. Porque sua identidade depende de ser visto como alguém certo. Porque o rejeito te inquieta. Porque acredita que seu valor depende de ser escolhido. Porque um comentário te perturba. Porque seu ego é construído sobre opiniões alheias. Porque precisa de distração constante. Porque o silêncio revela uma verdade que você ainda não aceitou. A liberdade começa quando você para de cobrir seus vazios com estímulos e começa a escutá-los. Huxley e os estoicos concordam nisso. Uma mente que depende do externo nunca será livre, por mais que pareça. E uma mente que encontra seu centro dentro de si torna-se inabalável, mesmo em um mundo caótico. A verdadeira liberdade não se sente como rebeldia, mas como leveza. É um estado interno, em que nada de fora pode roubar sua clareza. A liberdade consiste em não depender dos estímulos externos. Não porque o externo seja mau, mas porque você é valioso demais para ser controlado por algo que não vive dentro de você. Sexta lição estoica. O que você não observa te domina. A mente humana tem um traço inquietante. Opera em silêncio. Faz isso sem pedir permissão,
sem anunciar suas intenções, sem justificar seus movimentos. Pensa por você, interpreta por você, decide por você antes que perceba. E a maioria vive assim, governada por pensamentos nunca examinados, emoções nunca compreendidas e crenças nunca revisadas. Huxley descreveu esse estado como viver dentro de um universo mental invisível, um mundo interior que determina cada ação, mas que quase ninguém se detém para explorar. Os estoicos, séculos antes, já haviam explicado com brutal precisão: o que você não observa te controla, o que observa se transforma. A mente não é perigosa pelo que contém, mas pelo que contém sem ser observado. Um pensamento não questionado vira crença. Uma crença não examinada vira regra. Uma regra não revisada vira prisão. E uma prisão que você não vê é uma prisão que não pode romper. O que te domina não é o que você sabe, é o que ignora. O que te limita não é o que sente, é o que não se atreve a sentir. O que te sabota não é sua mente, é sua falta de atenção a ela. Huxley dizia que a maior parte do sofrimento humano nasce da inconsciência. Não da dor real, mas da dor não compreendida. Não do medo real, mas do medo não observado. Não da vida em si, mas da interpretação automática que fazemos dela sem perceber. E os estoicos afirmavam o mesmo. O sofrimento humano não vem das coisas, mas das opiniões que temos sobre elas. Mas essas opiniões, se não forem observadas, funcionam como leis internas. Leis que você não escreveu conscientemente, mas que obedece sem saber. A observação é a primeira forma de liberdade, porque olhar para a mente modifica sua influência sobre você. Quando observa o medo perde autoridade. Quando observa o impulso perde força. Quando observa o pensamento deixa de se definir como verdade. A observação rompe a ilusão de que o mental é absoluto. Revela o que ele realmente é, um fenômeno passageiro, não uma sentença. Mas observar não é fácil, porque observar obriga a encarar o que você evitou por anos. Obriga a olhar sua insegurança sem desculpas. Obriga a ver seus padrões repetitivos sem justificá-los. Obriga a reconhecer suas feridas sem adoçá-las. Obriga a confrontar seus desejos mais íntimos sem vergonha. O desconforto de olhar para dentro é o motivo pelo qual tantos preferem se distrair para fora. Huxley dizia que o homem teme o silêncio porque, no silêncio, ouve sua verdade. E a verdade sem filtros pode ser insuportável quando você não está preparado para vê-la. Essa é a razão pela qual a sociedade moderna foi construída para evitar a introspecção. Telas, barulho, pressa, estímulo constante, ocupação compulsiva. Não se trata apenas de consumo, trata-se de evasão. Evasão de si mesmo, porque ninguém quer ver o que o domina. O estoico, ao contrário, escolhe olhar, escolhe parar, escolhe observar seus pensamentos como o que são, propostas, não ordens. Escolhe examinar suas emoções sem se identificar com elas. Escolhe escutar seu diálogo interno sem se render a ele. Escolhe fazer perguntas que poucos fazem. Este pensamento é meu ou herdado? Esta emoção é real ou eco do passado? Esta reação me representa ou me controla? Este medo protege minha vida ou a limita? A observação constante rompe automatismos. E a vida humana está cheia de automatismos. Você responde sem escolher. Reage sem entender. Se irrita sem perguntar por quê. Se retrai sem analisar o que teme perder. Deseja sem saber de onde nasceu o desejo. Critica sem reconhecer o que projeta. Ama a partir de feridas não curadas. Busca aprovação sem ver o vazio que a pede. Foge sem perceber que sombra o persegue. Tudo isso acontece na sombra mental. E tudo o que permanece na sombra domina o seu comportamento. Os estoicos falavam do hegemonikon, a parte racional da alma encarregada de governar os impulsos. Mas ela não pode governar o que não conhece. Por isso, Epicteto repetia que a vigilância interior é uma disciplina diária, não uma prática ocasional, nem um exercício espiritual romântico. Uma obrigação. Examina tudo, dizia. Não aceite nada sem revisão, porque o inimigo mais perigoso é o que opera por dentro.
Huxley acreditava que o ser humano vive prisioneiro de suas próprias construções mentais. Mas uma prisão se torna invencível quando o prisioneiro não sabe que está preso. Por isso, a observação é o primeiro passo da liberdade. Ela ilumina a cela. E quando a cela é iluminada, você vê a porta. E ao ver a porta, já não pode fingir que ela não está ali. A observação transforma. Transforma o medo em informação, a raiva em sinal, a dor em aprendizado, o pensamento em ferramenta, a emoção em mensagem, a reação em escolha, a inconsciência em clareza. E aqui surge a revelação mais profunda desta lição. Você não pode mudar nada na sua vida até conseguir observá-lo sem fugir. Não pode superar o que não compreende. Não pode curar o que não viu. Não pode dominar o que não conhece. Não pode se libertar do que não admite que o controla. O verdadeiro trabalho interior não consiste em eliminar pensamentos, mas em vê-los com tanta clareza que deixam de te manipular. Não consiste em evitar emoções, mas em compreender-las tão profundamente que deixam de te arrastar. Não consiste em apagar a mente, mas em iluminá-la. Porque a mente iluminada já não domina, colabora. Huxley dizia que a maior viagem do ser humano é para dentro de si mesmo. E os estoicos sintetizaram ainda mais. Volta para ti. Esse retorno, esse olhar para dentro com honestidade brutal, é o ato mais corajoso que existe. Porque te desnuda, porque te revela, porque te obriga a se enfrentar, mas também te liberta. E essa liberdade não tem equivalente fora. O que você não observa te domina. O que observa começa a perder poder. O que compreende deixa de te governar. E o que aceita, finalmente, se transforma. Se algo dentro de você sentiu um estranho alívio ao ouvir estas palavras, siga esse impulso. Isso é sua consciência despertando. Assinar este podcast não é um favor, é um ato de respeito à sua própria lucidez. Significa que você não quer mais viver adormecido, que está disposto a questionar o que sempre tomou como certo, a pensar com mais clareza, a viver com mais intenção. Faça isso agora e compartilhe esta mensagem com quem ainda não despertou. Porque quando uma mente abre os olhos, inevitavelmente ajuda a outra a ver. 7ª lição estoica. O presente é a única realidade. O amanhã é um rumor. A mente humana tem uma obsessão silenciosa, mas devastadora. Antecipar. Imagina, projeta, prevê, inventa cenários, cria finais inexistentes, reproduz conversas que nunca acontecerão, constrói futuros que nunca chegam ou medos que nunca se concretizam. O ser humano vive mais no que poderia acontecer do que no que está acontecendo. E essa desconexão com o instante é uma das causas mais profundas do sofrimento moderno. Huxley viu isso com clareza. Vivemos em um estado constante de antecipação que nos impede de experimentar a realidade. Os estoicos disseram sem rodeios: o futuro é uma história que sua mente conta. O presente é a única coisa que realmente existe. O amanhã não é uma entidade sólida. Não tem forma, não tem garantias, não tem substância. O amanhã é um rumor. Um rumor construído pelos seus medos, seus desejos, suas expectativas e suas suposições. O amanhã sempre te promete algum tipo de salvação. Quando eu conseguir isso, serei feliz. Quando aquilo passar, terei paz. Quando essa pessoa mudar, estarei bem. Mas o amanhã nunca chega. Quando chega, já é hoje. E como sua mente não foi treinada para habitar o hoje, ela foge novamente para outro amanhã. É uma fuga perpétua. Uma fuga que te impede de viver. Os estoicos ensinavam que o presente é o único momento em que você tem poder. Não no sentido poético, mas literal. Não pode agir no passado, não pode agir no futuro. Só pode agir aqui. Todo o resto é pensamento útil, destrutivo, mais pensamento. O sofrimento desnecessário nasce quando você confunde pensamento com realidade. Quando acredita que o que imagina é tão real quanto o que está diante de você. Mas, se observar com calma, perceberá algo essencial. A maioria das suas angústias não pertence ao presente, pertence à história sobre o futuro.
Huxley dizia que o homem moderno está tão preocupado com o amanhã que é incapaz de estar vivo hoje. Move-se rápido, fala rápido, sente rápido, pensa rápido, mas não experimenta nada profundamente, porque está sempre em trânsito mental para o que vem a seguir. A ansiedade é justamente essa incapacidade de retornar. É a mente vagando por cenários futuros que interpreta como ameaças. E o corpo, incapaz de distinguir pensamento de realidade, reage como se tudo fosse iminente. Os estoicos insistiam em trazer a atenção de volta ao imediato. Marco Aurélio repetia a si mesmo todas as manhãs: não percas mais tempo discutindo como deve ser um homem bom. C1 é um lembrete poderoso. A ação está no presente, não na especulação. O futuro é uma possibilidade, não uma certeza. E viver como se fosse uma certeza é viver na ilusão. Por que é tão difícil habitar o presente? Porque o presente, embora seja o único espaço real, é também o único que não pode ser manipulado. O que você sente agora é o que é. O que acontece agora é o que é. No presente, você não pode negociar, nem inventar, nem fugir. É um lugar nu, direto, honesto. No presente, você não pode esconder seu estado interior. Por isso, tantas pessoas preferem se refugiar no futuro, porque o futuro é moldável. Na imaginação, você controla tudo. Na realidade, não. Huxley acreditava que o homem teme o presente porque o presente exige consciência. E a consciência, quando não está treinada, pode ser desconfortável. Implica olhar para sua vida como ela é, não como você gostaria que fosse. Implica aceitar suas emoções sem justificativas. Implica parar de adiar sua existência. Implica deixar de culpar o amanhã pela sua falta de ação hoje. A mente que vive no futuro evita essa responsabilidade. Prefere dizer, algum dia. Prefere projetar a possibilidade de uma vida que não está disposta a construir agora. Os estoicos, ao contrário, treinavam-se para viver o instante em totalidade. Não porque ignorassem o futuro, mas porque entendiam que a melhor forma de influenciá-lo é agir corretamente hoje. A preocupação nunca mudou o futuro. A ação, sim. A angústia nunca resolveu um problema antecipadamente. A clareza, sim. A mente dispersa nunca construiu uma vida de excelência. A mente presente, sim. O presente é o único lugar onde você pode mudar sua vida. O presente é o único lugar onde pode sentir paz. O presente é o único lugar onde pode decidir. O presente é o único lugar onde existe. Todo o resto é ficção mental. Mas não confunda isso com ignorar o futuro. Os estoicos planejavam, refletiam, se preparavam. A diferença é que não viviam emocionalmente no amanhã. Não depositavam seu bem-estar no que ainda não aconteceu. Não entregavam sua paz a fantasmas. Viam um futuro como o que é. Um espaço de possibilidade, não de ansiedade. Huxley afirmava que o homem moderno sente-se mais confortável imaginando a vida do que vivendo-a. Passa mais tempo criando cenários na cabeça do que experimentando o que está diante dele. Mas a vida não se vive na imaginação. Vive-se nos fatos. E os fatos só existem aqui. Agora, neste instante. A mente que aprende a retornar constantemente ao presente torna-se mais forte, mais clara, mais serena. Não porque a vida seja mais fácil, mas porque deixa de multiplicar o sofrimento com pensamentos antecipatórios. Deixa de lutar com um futuro inexistente. Deixa de interpretar possibilidades como realidades. E ao renunciar ao rumor do amanhã, encontra descanso. O presente exige coragem. O futuro exige imaginação. A ansiedade é o resultado de confundir os dois. O estoico traz sua mente de volta ao instante, toda vez que a encontra vagando em histórias. O que está acontecendo agora? O que posso fazer agora? O que depende de mim agora? Todo o resto é ruído. Se você aprender a viver aqui, mesmo que o amanhã chegue com dificuldades, chegará mais forte, porque terá construído seu caráter no único lugar que existe. Este momento. O amanhã é um rumor. O presente é a sua realidade. Habite-o antes que passe diante de você sem que tenha vivido.
Oitava lição estoica. O valor do silêncio intelectual. Vivemos em um mundo que teme o silêncio. Não o silêncio físico, mas o silêncio intelectual, aquele espaço interno onde não há distrações, onde não há ruído conceitual, onde a mente para de correr e começa a mostrar o que realmente contém. A sociedade moderna transformou o ruído em virtude. Estar sempre informado, sempre opinando, sempre consumindo conteúdo, sempre reagindo, sempre processando estímulos. Huxley viu nisso a armadilha perfeita. Manter a mente tão ocupada que ela nunca tenha tempo de se observar. Os estoicos entenderam isso antes de todos. Uma mente ruidosa é uma mente fraca. Uma mente silenciosa é uma mente poderosa. O silêncio intelectual não é ausência de pensamento, mas ausência de caos. Não é passividade, é clareza. É aquele estado raro e profundo em que a mente se torna um espelho, reflete o que é, sem distorcer. A maioria teme esse espelho porque ele mostra o que o ruído esconde. No silêncio surgem seus medos mais antigos, suas crenças mais rígidas, suas contradições mais dolorosas, seus desejos mais secretos. O ruído distrai, o silêncio revela. Huxley dizia que o homem moderno evita o silêncio não porque ele seja entediante, mas porque é insuportável para quem não se conhece. No silêncio, desaparecem os estímulos que permitem fugir de si mesmo. Somem as telas, os sons, as conversas, as comparações, as responsabilidades alheias. E o que sobra é sua mente. Sua mente verdadeira. Não a mente socializada, nem a mente performática, nem a mente ocupada, mas a mente nua. E essa nudez intelectual é tão desconfortável para quem nunca a habitou que se faz qualquer coisa para escapar dela. Os estoicos, ao contrário, buscavam deliberadamente o silêncio. Não para se desconectar do mundo, mas para se reconectar consigo mesmos. Para eles, o silêncio era o laboratório da razão. Ali analisavam seus impulsos, revisavam suas crenças, organizavam seus pensamentos, examinavam suas emoções. Ali se preparavam para a vida real, porque a clareza não se obtém vivendo para fora. Obtém-se cultivando o mundo interior. E o mundo interior só pode ser ouvido quando o ruído se cala. Pense na diferença entre uma mente ruidosa e uma mente silenciosa. Uma mente ruidosa reage, uma mente silenciosa escolhe. Uma mente ruidosa se dispersa, uma mente silenciosa discerne. Uma mente ruidosa se esgota, uma mente silenciosa se fortalece. Uma mente ruidosa precisa de estímulo para se sentir viva. Uma mente silenciosa sente-se viva por estar presente. Essa é a diferença entre viver na confusão e viver na consciência. Huxley apontava que o ruído intelectual se tornou um mecanismo de controle social. Se você consegue manter as pessoas entretidas, elas jamais pararão para se perguntar se a vida que vivem faz sentido. Jamais refletirão sobre sua relação com o consumo, com o desejo, com a comparação, com a identidade. Jamais questionarão a narrativa que repetem todos os dias. Mas quando o indivíduo mergulha no silêncio, mesmo que por alguns minutos, sua mente começa a despertar. Começa a perceber o que antes passava despercebido. Começa a notar incoerências que antes ignorava. Começa a sentir a distância entre sua vida exterior e sua vida interior. E essa lucidez é perigosa para qualquer sistema que dependa do automatismo humano. Os estoicos falavam do silêncio como uma fortaleza interna, um lugar onde as emoções perdem a capacidade de te arrastar, onde os pensamentos perdem o poder de te dominar, onde o julgamento se torna nítido. Nessa fortaleza, tudo se ordena, tudo ganha perspectiva. O que parecia urgente deixa de ser. O que parecia insuportável se torna manejável. O que parecia confuso se torna simples. Não porque a situação mude, mas porque você muda ao observar, lá com calma. O silêncio intelectual também é uma forma de honestidade. Nele você não pode mentir para si mesmo. Não pode justificar decisões com argumentos vazios. Não pode fabricar explicações bonitas que não são verdadeiras. No silêncio, você vê suas motivações reais, não as que mostra ao mundo. Vê seus apegos, suas fraquezas, suas feridas, seus anseios verdadeiros. E essa visão, por mais desconfortável que seja,
É o primeiro passo da liberdade. Porque o que é visto é compreendido, e o que é compreendido perde o poder de te sabotar desde a sombra. Huxley acreditava que o silêncio não era um luxo, mas uma necessidade. Uma condição essencial para pensar com clareza em um mundo saturado de estímulos. Os estoicos confirmavam isso na prática diária. Retiravam-se do ruído para voltar mais fortes ao mundo. Não porque o silêncio os isolasse, mas porque os preparava. Quem aprende a escutar a própria mente sem ruído é capaz de escutar o mundo sem se deixar arrastar por ele. O silêncio intelectual também tem um efeito inesperado. Amplia a percepção. De repente, você nota detalhes que antes ignorava. Vê oportunidades antes invisíveis. Ouve nuances nas palavras dos outros que antes não captava. Sente seu corpo com mais precisão, suas emoções com mais sutileza, sua razão com mais firmeza. O silêncio não te desconecta, ele te afina. Torna você mais consciente, mais atento, mais presente. Mas talvez a revelação mais profunda do silêncio seja esta. Você não é seus pensamentos, é o espaço onde eles acontecem. Quando o ruído desaparece, você vê que a mente é um rio, não uma identidade. Seus pensamentos não são você. Suas emoções não são você. Seus medos não são você. Você é a consciência que observa. E essa consciência é silenciosa por natureza. Por isso, o silêncio intelectual é essencial. Ele permite que você experimente sua verdadeira identidade sem interferências. O silêncio não é vazio. É clareza. É força. É lucidez. É liberdade. Os estoicos sabiam disso. Huxley também. E qualquer pessoa que experimente alguns minutos de silêncio profundo descobre o mesmo. Ali, nesse espaço quieto e nu, começa a transformação. Nona lição estoica. Transcender a imagem que os outros têm de você. Há uma prisão na qual quase todos vivem sem perceber. A imagem que os outros têm de você. Uma prisão sem grades, sem guardas, sem correntes visíveis. Uma prisão feita de expectativas, de julgamentos, de olhares alheios, de opiniões que você nunca pediu, e que ainda assim moldam sua forma de respirar. Huxley criticava essa escravidão social com dureza. O ser humano se adapta tanto à imagem que acredita que os outros esperam dele, que acaba esquecendo quem é quando ninguém o observa. Os estoicos, séculos antes, já haviam identificado o mesmo veneno. A opinião alheia só tem poder se você decidir entregá-lo. A imagem que os outros têm de você não é sua identidade, é um reflexo distorcido pelas inseguranças, pelos desejos e pela história pessoal de cada um. Cada pessoa o enxerga a partir do próprio labirinto. Cada julgamento é uma sombra projetada pela experiência do outro. E mesmo assim, quase automaticamente, você permite que essas sombras se tornem limites. Comporta-se segundo o que acredita que esperam de você, fala o que julga ser aceitável, decide conforme o que imagina que será aprovado. Vive como se fosse um personagem escrito por mãos alheias. Huxley dizia que a sociedade moderna não precisa controlar as pessoas pela força, basta convencê-las de que devem ser agradáveis, encaixar, ser aceitáveis. Quando isso acontece, já não é necessária vigilância. As pessoas se autocensuram, se corrigem, se ajustam sozinhas. O verdadeiro controle social acontece quando você teme decepcionar o mundo mais do que teme decepcionar a si mesmo. Os estoicos viam tudo sob outra perspectiva. A virtude é sua única identidade. O que os outros pensam de você não o define. O que o define é seu caráter. O que os outros dizem de você não o afeta. O que o afeta é sua reação. O que os outros esperam de você não o aprisiona, você se aprisiona ao tentar satisfazer expectativas que não lhe pertencem. Marco Aurélio era implacável. A opinião dos outros pertence a eles, não a você. O sábio não vive para agradar ao mundo, vive para ser coerente consigo mesmo. Mas por que nos importamos tanto com o que pensam de nós? Porque buscamos validação, porque tememos a rejeição, porque confundimos aceitação com valor pessoal, porque crescemos acreditando que, se os outros não nos aprovam, há algo errado conosco. Huxley desvendava assim.
O desejo de agradar é uma forma sofisticada de medo, medo de não ser amado, medo de não ser visto, medo de não ser suficiente. E esse medo o torna manipulável, o mantém pequeno, o torna dependente de sinais externos para sentir paz. Nesse estado, a imagem que os outros têm de você se torna um senhor, e você, seu servo. Os estoicos tinham outra visão da liberdade. Sabiam que a independência emocional não nasce quando o mundo deixa de julgá-lo, mas quando você deixa de obedecer a esses julgamentos. A liberdade verdadeira começa quando você entende isto. Não pode controlar o que os outros pensam, mas pode decidir quanto isso o afeta. O externo é impressão, o interno, escolha. O externo é ruído, interno, razão. As opiniões alheias são ventos. Você decide se é uma folha ou uma rocha. Quando passa a viver segundo o próprio julgamento, algo extraordinário acontece. Sua energia muda. Você começa a falar com mais calma, a agir com mais clareza, a decidir com mais firmeza. Não porque se torne rebelde, mas porque se torna autêntico. O mundo pode não entender-lo, mas já não importa, porque você se entende. E ao se entender, você se respeita. E ao se respeitar, torna-se inabalável. Huxley dizia que só quando o indivíduo ousa ser ele mesmo, sem pedir permissão, começa a despertar. Começa a perceber quantas decisões tomou para agradar aos outros, e não para honrar a si mesmo. Começa a reconhecer quanto tempo viveu sob a sombra do "o que vão pensar", e quanta liberdade recupera quando a abandona. Descobre que o julgamento dos outros só afeta quem se agarra a ele. Soltar é um ato de maturidade espiritual. Os estoicos chamavam esse processo de indiferença correta. Não é arrogância, nem desinteresse, nem isolamento. É compreender que a opinião alheia é informação, não ordem. É ouvir sem se submeter. É considerar sem se perder. É reconhecer que o valor da sua vida não se mede em aplausos, mas em coerência. E a coerência nasce quando suas decisões refletem sua razão, não o eco de vozes externas. Mas transcender a imagem que os outros têm de você exige coragem. Porque nesse processo, você perderá pessoas que só o amavam enquanto você se parecia com o que elas precisavam. Perderá validação imediata. Perderá certos permissos sociais. Mas o que ganhará é infinitamente mais valioso. Ganhará sua vida. Ganhará sua autenticidade, ganhará sua força interior, ganhará a capacidade de se olhar sem vergonha, ganhará a liberdade de agir a partir do seu centro. Huxley acreditava que a maioria das pessoas não vive de verdade até ousar desafiar a imagem que os outros têm delas. Mas os estoicos iam ainda mais longe. Não apenas convidam a desafiar essa imagem, mas a transcender. Lá, a viver num espaço interior onde a opinião alheia simplesmente não entra, onde o seu critério é soberano, onde sua tranquilidade é sagrada, onde sua identidade é sua virtude, não sua reputação. Quando você aprende a transcender essa imagem, algo dentro de você se desbloqueia, deixa de reagir e começa a responder, deixa de se justificar e começa a agir, deixa de buscar aprovação e começa a buscar verdade. E essa transição é uma das maiores revoluções internas que o ser humano pode experimentar. A imagem que os outros têm de você é deles. A verdade de quem você é pertence apenas a você. Ao se libertar dessa imagem, você não se torna distante, torna-se autêntico. Não se torna rebelde, torna-se livre. Não se torna incompreendido, torna-se íntegro. E aqueles que devem permanecer em sua vida o reconhecerão por isso. 10ª lição estoica. O conhecimento sem transformação é engano. Vivemos em uma era obcecada por acumular informação. Livros, cursos, vídeos, frases motivacionais, conceitos filosóficos, ideias brilhantes, teorias de autoajuda, técnicas, métodos, explicações. Nunca na história da humanidade foi tão fácil acessar o conhecimento. E, no entanto, nunca foi tão difícil transformá-lo em algo real. Huxley advertiu isso com lucidez brutal. O conhecimento que não muda sua vida é apenas entretenimento intelectual. Os estoicos foram ainda mais severos. Saber e não agir é uma forma de ignorância disfarçada.
A mente moderna confunde aprender com transformar-se. Confunde informação com transformação. Confunde entender com aplicar. Confunde inspiração com disciplina. É fácil se emocionar com uma ideia poderosa. É difícil vivê-la. É fácil repetir frases profundas. É difícil incorporá-las à conduta. É fácil saber o que deveria fazer. É difícil fazê-lo quando ninguém está olhando. A distância entre entender e agir é a distância entre a teoria e a vida. Huxley acreditava que a maioria das pessoas busca conhecimento não para se libertar, mas para aliviar a ansiedade. Aprendem sobre espiritualidade, mas não se conhecem. Aprendem sobre psicologia, mas não se observam. Aprendem sobre o ego, mas continuam defendendo a própria imagem. Aprendem sobre meditação, mas nunca se sentam em silêncio. Aprendem sobre disciplina, mas não mudam um único hábito. O conhecimento torna-se um refúgio mental para evitar o verdadeiro trabalho. A transformação. Os estoicos viam isso com clareza implacável. Para eles, a filosofia não era discurso, era forma de viver. Não estudavam para saber mais, mas para serem melhores. A sabedoria era a ação encarnada. Era a capacidade de aplicar os princípios, mesmo quando era incômodo, mesmo quando ninguém aplaudia, mesmo quando doía. Sêneca dizia sem suavidade: não basta aprender a sabedoria, é preciso praticá-la. Um princípio não vivido é um luxo inútil. Mas por que aprendemos tanto e mudamos tão pouco? Porque o conhecimento é seguro. A transformação não. O conhecimento não exige renúncia. A transformação exige. O conhecimento mantém confortável. A transformação o obriga a se confrontar. Huxley dizia que muitas pessoas se apaixonam por ideias porque ideias não pedem sacrifícios. Uma ideia não exige disciplina. Uma ideia não pede que você acorde cedo, nem que mude seu caráter, nem que enfrente suas sombras. Uma ideia não pede que você pare de justificar seus defeitos. Uma ideia faz você se sentir sábio sem precisar ser. É uma ilusão perfeita. Os estoicos destruíam essa ilusão com uma pergunta brutal: como você está vivendo? Não. O que você sabe? Não. O que leu? Não. O que entendeu? Mas sim. Como você está vivendo? Porque a vida responde às suas ações, não aos seus discursos. O conhecimento sem ação dá uma falsa sensação de progresso. Você acredita que está mudando porque pensa em mudar. Acredita que está avançando porque entende o que deveria fazer. Acredita que evolui porque acumula informação. Mas continua o mesmo porque sua conduta não mudou. A mente o engana, fazendo-o sentir-se virtuoso apenas por conhecer a virtude. Huxley sustentava que a verdadeira revolução ocorre quando o conhecimento desce do intelecto ao corpo, quando deixa de ser teoria e se torna hábito, quando deixa de ser inspiração e se torna estrutura, quando deixa de ser discurso e se torna escolha moral, quando o que você sabe se torna o que você faz. Os estoicos tinham uma prática implacável: o autoexame diário. Todas as noites, Marco Aurélio revisava sua conduta com honestidade. Não o pensamento, nem a intenção a conduta. Fui coerente? Agi com virtude? Deixei-me arrastar pelas paixões? Comportei-me como o homem que quero ser? Para ele, pensar não bastava. Só a ação podia moldá-lo. E aqui está a verdade incômoda. Se sua vida não muda, seu conhecimento não serve. Você pode conhecer todos os princípios estoicos do mundo e ainda ser escravo das emoções. Pode citar Huxley em toda conversa e ainda viver com medo. Pode falar de virtude e ainda agir com impulsividade. O conhecimento que não se encarna é fumaça. Mas quando um princípio se torna carne, algo profundo acontece. Quando pratica a disciplina, ela se torna parte de sua personalidade. Quando escolhe o silêncio, aprende a se escutar. Quando escolhe a virtude, sente dignidade. Quando escolhe o desapego, recupera a liberdade. Quando escolhe a temperança, ganha poder interior. Quando escolhe agir com consciência, sua mente deixa de dominá-lo. Huxley dizia que a verdadeira transformação não se nota nas palavras,
mas no olhar. Os estoicos diriam que se nota no caráter, na forma como você responde, como sente, como decide, como se comporta quando ninguém observa. A verdadeira sabedoria se vê, não se declara. O conhecimento sem transformação é engano. O conhecimento com ação é poder. E só quem se transforma no que aprende desperta de verdade. 11ª lição estoica. A unidade com a natureza inicia a liberdade interior. O ser humano moderno vive desconectado daquilo que o sustenta. Respira sem sentir o ar. Caminha sem tocar a terra. Olha o céu sem realmente vê-lo. Come sem perceber o sabor. Habita o corpo como se fosse um acessório. Huxley advertia que essa desconexão é a origem de uma vida superficial, ansiosa e fragmentada. Os estoicos entenderam isso muito antes. Viver segundo a natureza não significa voltar à floresta, mas voltar à essência, ao que você é quando retira o ruído, o ego e a ilusão de controle. A natureza não é apenas árvores, montanhas ou mares. A natureza é a ordem universal que o sustenta. É a lei silenciosa que governa os ciclos, o tempo, a mudança, o nascimento e a morte. É o princípio que faz com que tudo tenha seu momento, seu propósito e que nada permaneça fixo. Viver segundo a natureza é alinhar-se com o que já é, em vez de lutar contra isso com uma mente que acredita saber mais do que a própria realidade. Huxley dizia que o homem se tornou tão arrogante que tenta impor sua vontade até mesmo aos processos que não controla. Quer controlar o clima emocional, o ritmo da vida, a percepção dos outros, o passar do tempo, a chegada da morte. Tudo o que escapa ao seu domínio é visto como ameaça. Mas o que ameaça não é o mundo, é a resistência interna ao inevitável. Os estoicos ensinavam que a natureza não negocia. A natureza flui. A natureza muda. A natureza destrói para criar. A natureza dá e tira. Não recompensa nem castiga, simplesmente segue seu curso. O sofrimento humano nasce quando a mente exige que a vida se comporte de maneira diferente de sua natureza. Quando se espera permanência onde há mudança, controle onde há incerteza, estabilidade onde há movimento, imortalidade onde há morte. Viver segundo a natureza é aceitar essa lei universal, não com resignação, mas com sabedoria. É deixar de exigir que a vida se adapte aos seus desejos e começar a adaptar seus desejos à realidade. Marco Aurélio dizia que a serenidade chega quando sua vontade se alinha à do cosmos. Quando você para de lutar contra a corrente e começa a caminhar com ela. Não para se render, mas para agir com clareza. Huxley afirmava que o homem moderno não sofre pelo que lhe acontece, mas pela interpretação artificial que cria sobre o que acontece. Sofre porque avalia a vida com parâmetros antinaturais, velocidade constante, produtividade extrema, estímulo contínuo, gratificação imediata, estabilidade eterna. Tudo isso contradiz a natureza. A vida não é estável. A vida não é linear. A vida não é cômoda. A vida é mudança, transição, ciclos e renovação. Os estoicos viam essa verdade em tudo. Observavam a queda de uma folha e viam uma lição. Observavam uma tempestade e compreendiam o fluxo do destino. Observavam uma semente romper-se para nascer e viam a metáfora do crescimento humano. Para eles, cada elemento da natureza era um lembrete do que somos e de como devemos viver, com integridade, flexibilidade, humildade e aceitação. Mas a unidade com a natureza não é apenas externa, é também interna. Suas emoções pertencem à natureza. Sua tristeza, sua raiva, sua alegria, seu medo, sua calma, tudo isso faz parte de um ciclo emocional que você não pode controlar completamente. Huxley dizia que o erro do ser humano é tentar reprimir-se para encaixar-se em um ideal antinatural de força perfeita ou de positivismo artificial. Os estoicos corrigiam. Você não deve eliminar suas emoções. Deve compreendê-las. Elas são tão naturais quanto o nascer do sol. Quando você aceita a natureza de suas emoções, deixa de lutar contra elas. Deixa de se culpar por sentir. Deixa de querer ser um robô.
Reconhece que a vida interior também tem estações. Verões de expansão e energia. Invernos de introspecção. Primaveras de renascimento e outonos de desprendimento. Resistir ao ciclo emocional é resistir à própria natureza. A unidade com a natureza também implica soltar a ilusão de controle. Huxley explicava que o ser humano tenta dominar o que não lhe pertence. As decisões dos outros, o resultado dos próprios esforços, o curso do destino, o passar do tempo. Mas o controle é um espelho de fumaça. Os estoicos repetiam: você só pode controlar seus julgamentos, suas ações, suas decisões. Todo o resto é natureza movendo-se conforme sua própria lógica. E aqui está a revelação profunda. Quando você aceita a natureza do mundo, a natureza das emoções e a natureza da mudança, recupera a liberdade interior. Porque já não gasta energia lutando contra o inevitável. Porque já não desperdiça força tentando forçar o que não depende de você. Porque já não se quebra tentando deter o que deve fluir. Huxley dizia que somente quando o homem deixa de resistir ao rio da vida encontra a paz. Os estoicos diziam que essa paz não é passividade, mas sabedoria. Não significa desistir de agir, mas agir com clareza. Não significa aceitar injustiças, mas compreender que seu poder está na resposta, não na realidade externa. A unidade com a natureza transforma você em alguém que flui sem se perder, que age sem ansiedade, que sente sem ser arrastado, que aceita sem se resignar, que vive sem medo de mudar. E nesse estado, nessa profunda harmonia com o que é, começa a verdadeira liberdade interior. Não a liberdade superficial do ego, mas a liberdade luminosa de uma mente que já não luta contra o mundo porque aprendeu a mover-se com ele. 12ª lição estoica. A morte é parte da vida. Enfrentá-la é viver plenamente. A maioria das pessoas vive como se fosse imortal e sofre precisamente por isso. Huxley via isso com uma clareza brutal. O ser humano teme tanto a morte que se anestesia para não sentir o passar do tempo. Distrai-se, corre, ocupa-se, enreda-se em dramas insignificantes tudo para não encarar a única verdade que iguala a todos. Você vai morrer. Mas o que Huxley descobriu e os estoicos ensinaram há séculos é que o medo da morte é, na verdade, o medo de viver sem sentido. Sêneca disse com uma simplicidade que atravessa épocas: não é que tenhamos pouco tempo, é que perdemos muito. E essa frase contém uma revelação silenciosa. Não tememos o fim, tememos chegar ao fim tendo sido apenas espectadores da própria vida. Tememos perceber tarde demais que nunca fomos donos do nosso tempo, das nossas decisões, dos nossos sonhos mais íntimos. Tememos olhar para trás e ver que não vivemos, apenas existimos. Huxley observava como a sociedade moderna, obcecada por entretenimento, telas e velocidade, evita qualquer reflexão profunda sobre a vida e a morte. Somos educados para nos distrair, não para compreender. Para consumir, não para contemplar. Para sobreviver, não para transcender. Vivemos tão ocupados em prolongar artificialmente a sensação de vida, que esquecemos de sentir a vida real que já está acontecendo. Os estoicos não evitavam o tema. Abraçavam-no. Para eles, a morte não era tragédia, era bússola. Não era inimiga, era mestra severa, porém justa. Marco Aurélio repetia todas as manhãs: você pode não acordar amanhã. Não para viver com medo, mas para viver com propósito. Recordar a morte memento mori não era obsessão sombria, mas prática espiritual. Eliminar o desnecessário, focar no essencial, transformar cada dia em um ato de presença radical. Huxley dizia que a morte é a grande mestra porque revela a proporção real das nossas preocupações. Quando você lembra da própria finitude, os problemas diminuem. O ego se silencia, a urgência se dissolve e emerge algo que havia sido esquecido: sua humanidade. A vida se torna clara quando você entende que ela não é garantida. As pessoas que ama brilham. As conversas ganham profundidade. A calma vira prioridade. A autenticidade torna-se inevitável. Porque já não há tempo a perder com máscaras.
Os estoicos ensinavam que temer a morte é temer a própria natureza. Tudo morre. Árvores, animais, estrelas, cidades, impérios, lembranças até as galáxias. A morte não é erro do sistema, é parte do design. Negá-la é negar seu lugar no cosmos. Resistir a ela é resistir à realidade, e nenhuma mente alcança serenidade lutando contra o inevitável. Mas aqui está a maior das paradoxos. Quem teme a morte, teme também a vida. Quem aceita a morte, vive pela primeira vez. Quando você compreende que seus dias são finitos, a mente passa por uma transição silenciosa. Deixa de adiar. Deixa de esperar o momento perfeito. Deixa de perseguir validação. Deixa de calar o que importa. Deixa de desperdiçar energia com o que não terá importância no último suspiro. Começa a viver com sinceridade, com intenção, com uma inteligência que não se compra nem se ensina, apenas se desperta. Huxley dizia que o segredo não é vencer a morte, mas reconciliar-se com ela. Os estoicos acrescentavam: a reconciliação traz liberdade, porque só quem não se apega à vida pode apreciá-la. Só quem não teme perder tudo pode amar tudo. Só quem aceita que tudo termina pode entregar-se sem medo, pode seguir sem correntes, pode viver de verdade. A morte nos lembra da grandeza e da fragilidade. Mostra que somos um instante, mas que esse instante pode conter o universo inteiro se vivermos com consciência. Ensina que a vida é preciosa precisamente porque não é eterna. Convida-nos a abandonar a busca por segurança artificial e a encontrar, em vez disso, a verdade do momento presente. Os estoicos repetiam: não morra sem ter vivido. Huxley traduziria assim: desperte antes que seja tarde. Aceitar a morte não é abandonar o desejo de viver, é abandonar o medo de viver mal. É assumir responsabilidade pela própria existência. É parar de fugir. É olhar de frente o mistério e, em vez de tremer, dizer: estou aqui para aprender, sentir, experimentar, crescer. Quando você adota essa postura, algo extraordinário acontece. A ansiedade perde poder. A preocupação se reduz. A mente se torna leve. O coração se expande. A vida recupera sentido. E a morte se torna um lembrete gentil, não uma ameaça. A sabedoria estoica e a visão de Huxley convergem no mesmo ponto. A verdadeira vida começa quando você aceita que vai terminar. Não há filosofia mais libertadora, nem verdade mais necessária em um mundo que vive adormecido, fugindo da única certeza capaz de despertá-lo. E aqui está você, lendo estas palavras, respirando, sentindo, consciente de que cada dia o aproxima do fim. A pergunta não é se você vai morrer, isso já está decidido. A pergunta é: você vai viver antes que aconteça? Abra os olhos antes que a vida o faça por você. Há momentos na vida que não avisam. Momentos que arrancam o chão, que destroem suas certezas, que o colocam diante da crueza de existir. Eles não vêm para castigar, vêm para despertar. E embora doam, embora o quebrem, embora pareçam injustos, todos apontam para uma verdade que evitamos com habilidade quase perfeita. Você não está vivendo tão conscientemente quanto pensa. Você passou anos reagindo sem refletir, repetindo ideias que não são suas, obedecendo hábitos que não escolheu, fugindo de emoções que não compreendeu, aceitando rotinas que não o nutrem e carregando medos que nunca questionou. Sobreviveu por inércia, por costume, por conforto, por medo, acreditando que haverá tempo, que o momento chegará, que amanhã será diferente. Mas o amanhã só será diferente se você for. Este roteiro não quis dar respostas fáceis nem soluções instantâneas. Não quis entreter. Não quis encher de frases bonitas. Quis algo mais exigente. Incomodá-lo, sacudi-lo, mostrar-lhe o espelho que você evita há tempo demais. Porque o desconforto é o limiar da transformação. E nenhuma vida profunda nasce de uma mente que evita olhar-se. Cada lição que você ouviu da armadilha do conforto até a aceitação da morte apontava para o mesmo lugar. Você. Para o que é quando ninguém o observa.
para o que pensa quando não está se distraindo, para o que sente quando abaixa a guarda, para o que decide quando se encontra sozinho com a própria verdade. Esse é você. O resto é ruído. Huxley dizia que a verdadeira escravidão começa quando aceitamos o mundo sem pensar. Os estoicos acrescentavam que a verdadeira liberdade começa quando você pensa sem aceitar tudo o que sua mente lhe diz. Entre essas duas ideias está a sua vida. A responsabilidade de despertar e o dever de dominar seu mundo interior. Essa é a única revolução que importa. Você temeu muitas coisas: a rejeição, o fracasso, a opinião alheia, a incerteza, a dor, a solidão. Mas o que deveria temer, se ainda precisa temer algo, é isto: chegar ao fim da vida e perceber que nunca esteve realmente vivo, que a maioria dos seus dias foi cópia do anterior, que nunca ousou pensar por si mesmo, que suas decisões nasceram do medo, não da clareza, que seus sonhos ficaram esperando que seu caráter os alcançasse, que foi espectador, não protagonista, que esperou demais, que se distraiu demais, que se calou demais, que se conformou demais, que deixou passar o que não volta. Porque a vida tem limite, mas a inconsciência não. E se não acordar agora, poderá passar décadas acreditando que está vivendo, enquanto a existência escorre pelos seus dedos como água. Cada lição que você viu aqui não é teoria. É ponte, é chamado, é batida na porta da sua consciência. É convite para olhar para dentro com coragem e para fora com lucidez. Para questionar o que aceita sem pensar. Para desafiar o que o acomoda. Para soltar o que o anestesia. Para enfrentar o que dói. Para observar o que não quer ver. Essa é a vida adulta, a vida consciente, a vida que escolhe, a vida que desperta. E agora que chegou ao fim, quero deixar-lhe algo que não deve ignorar. Esta pode ser a última vez que ouça algo assim, antes de voltar a dormir. Porque o sono da mente é poderoso. A rotina arrasta, o costume anestesia, e os velhos hábitos sabem esperar. Se não transformar essa lucidez em ação hoje, perderá amanhã. E voltará ao molde, e voltará ao ruído, e voltará a si mesmo, mas a versão que já não lhe serve. Os estoicos diziam que a liberdade começa quando você se torna dono da própria mente. Huxley dizia que o despertar começa quando você questiona cada crença que o sustenta. Eu lhe digo agora, a vida que você busca começa quando finalmente decide parar de ser vítima dos próprios pensamentos. Não existe destino mais trágico do que morrer sendo a versão menor de si mesmo. Não existe destino mais grandioso do que, finalmente, despertar. Então pergunte-se, sem suavizar, sem mentir, sem desculpas: você está vivendo ou apenas existindo? Está escolhendo ou apenas reagindo? Está desperto ou apenas passando pela vida de olhos fechados? Está pensando por si mesmo ou sua mente pensa por você? Está vivendo como alguém que sabe que vai morrer ou como alguém que acredita ter tempo infinito? A vida não espera. A mente não se acalma sozinha. A transformação não chega por inspiração. Chega por decisão. E essa decisão, só você pode tomar. Abra os olhos. Agora. Antes que a vida o faça por você. Sua voz é essencial aqui. Cada reflexão fortalece e eleva nossa comunidade, refletindo o verdadeiro valor de cada indivíduo e contribuindo para nossa identidade estoica compartilhada. A reflexão que receber mais apoio será fixada como estandarte desta comunidade de mentes estoicas. Uma comunidade que não foge da dor, mas a atravessa com coragem, com sabedoria, com honra. Nos vemos em nosso próximo encontro em Estoicismo para Vencedores, onde continuaremos explorando as riquezas da sabedoria estoica aplicada à vida moderna. Agora, aproveite a oportunidade de se aprofundar no estoicismo com novas sessões recomendadas do podcast. Siga-nos para não perder nenhuma reflexão que poderia ajudá-lo justamente naquele momento em que sentir que tudo o supera. Todas as segundas, quartas e sextas, publicamos episódios pensados para acompanhá-lo quando a vida pesa, quando é difícil manter a calma, quando você precisa de uma palavra que o lembre de quem você é.
Não nos seguir é arriscar-se a perder justamente aquela lição que poderia devolver a paz que você tanto busca. Até que nos encontremos novamente, lembre-se, você é o único dono da sua percepção, o criador da sua paz e o guerreiro da sua própria batalha. Este é o legado do estoicismo, a arte de ser invencível.